Hora do nosso bate-papo com o Fernando Schiller aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com você, Schiller? Tudo bem, Pedro, Mariana, tudo bem, Thaís? Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Schiller, o assunto do momento ainda continua sendo indicado pelo presidente da República, né? Para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, hoje o ministro Celso de Mello se despede aí da corte no plenário, né? Com um julgamento importante que trata da questão do depoimento que vai prestar o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? O Supremo vai decidir a respeito do assunto. A gente tem um trechinho aqui, Schiller, do que disse o general Hamilton Mourão ontem sobre currículo, né? Que é outra polêmica aí envolvendo a indicação do Cássio com K, como estão se referindo alguns aí, ao indicado pelo presidente da República. Vamos refrescar a memória aqui do nosso ouvinte do que disse ontem o vice-presidente general Hamilton Mourão. Isso tem que fique lá na sabatina dele, né? O meu currículo eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações, tá bom? E cada um com seus problemas, né, Schiller? Esse o vice-presidente Mourão. Schiller, quando a gente discute essa questão, a gente pergunta o seguinte, de alguma forma, um currículo com algumas, digamos, invencionices, fere a tal da reputação ilibada que o indicado precisa ter para, de fato, assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Olha, Thaís, o que deve ter de gente revisando o currículo nos últimos dias aí, passando pente fino no currículo, eu diria que sim, é muito chato isso. Eu analisei um pouco ali o plágio que foi identificado na dissertação de mestrado, foi uma dissertação de mestrado defendida em 2015, né, na Universidade Autônoma de Lisboa, e realmente tem ali cópias literais de trechos de um trabalho do Saulo Tourinho Leal, que é um jurista, que é um professor de direito também do Piauí, colega, amigo, enfim, que tem relações acadêmicas com o Cássio Nunes Marques. Então, o próprio Saulo Tourinho Leal declarou que não é plágio, né? Claramente tem uma relação acadêmica ali, eventualmente alguma amizade. Ele disse que eles faziam trabalhos comuns e havia, portanto, uma produção acadêmica comum, uma troca de arquivos, e algum desses arquivos deve ter sido utilizado para fazer a dissertação de mestrado, né? Olha, cá entre nós, eu sou professor, quer dizer, várias vezes escrevi artigos em conjunto com colegas, é muito difícil isso acontecer, né? Quer dizer, quando você faz uma dissertação de mestrado, escrever, duas pessoas não escrevem o mesmo texto, certo? Então você pode compartilhar alguma opinião. Se for uma citação de um colega, não há nenhum problema. Você tem que pôr aspas e você tem que fazer a citação, conforme diz o professor tal e tal, e você faz a referência bibliográfica embaixo. Então tem um padrão acadêmico para isso, né? Hoje existem mecanismos de identificação de plágio. Esse sistema plágio tem uma série de outros aplicativos, aí você coloca o texto lá e você identifica o plágio, né? Fica mal, inclusive, para a Universidade Autônoma de Lisboa, porque eles deveriam ter aplicado essa mesma tecnologia para identificar um plágio lá quando ele defendeu a dissertação de mestrado, né? Então, quer dizer, o que pode ter acontecido é que enfim, é uma situação embaraçosa. Não acho que este aspecto irá derrubar o potencial ministro aí, Cássio Nunes Marques, né? Você tem outro detalhe, que é uma identificação de curso de pós-graduação, que foi, na verdade, um curso de 5 dias, onde ele participou como ouvinte, né? E ele alega que tem a palavra em espanhol que é pós-grado, né? Pós-grado, pós-graduação, então ele traduziu como pós-graduação, e na verdade era um curso de extensão universitária, um curso de curta duração, de uma semana, né? Então, são coisas, eu diria assim, que mexe um pouquinho com a credibilidade, mas eu diria assim, não é isto que vai inviabilizar, na minha visão, uma eventual indicação do Cássio Nunes Marques. Mas você vê algum caminho para que essa indicação seja inviabilizada, Schiller? Olha, pode acontecer coisas no caminho, né? Hoje eu diria que está marcado agora para o dia 21, a sabatina na CCJ, né? O voto é secreto. Você tem lá simpatias da oposição, não é? Você tem as simpatias do chamado centrão. Ou você tem simpatias, obviamente, da base do governo, que não é grande coisa no Senado, mas está lá, né? Então eu não vejo, quer dizer, não há voto suficiente para derrubar. Você tem o grupo Muda Senado, que hoje é muito crítico,
né, que identifica no Cássio Nunes Marques um garantista. Toda essa discussão, eu acompanhava aqui o programa, né, sobre as posições em relação à Lava Jato, Mas prisão em segunda pouco instância. numérico também, não é? Quer dizer, ele mais barulhento do que tem voto, né, Schiller? Faz muito barulho, é minoritário no Senado, não tem voto. Hoje não tem voto para derrubar a indicação do Cássio Nunes. Seria um fato inédito na história do Senado, muito difícil que isso aconteça. Então, a não ser que vamos dizer assim, que se inviabilize publicamente em função de alguma outra descoberta, alguma outra, sei lá, fraude curricular, eu não acredito. Acho que o currículo, a essa altura do campeonato, Thaís, o currículo do Cássio Nunes Marques já foi esquadrinhado de todas as maneiras possíveis. Se o que descobriram é 3 parágrafos de potencial plágio e um pós-graduação mal feito ali, mal identificado no currículo, vamos lá, esse não é nem um currículo acadêmico propriamente dito, é um currículo publicado, se eu não me engano, no site lá do TRF1, não é nem no sistema Lattes, né, o sistema de registro acadêmico de currículos, enfim, no país, né? Então eu não vejo politicamente essa questão. E acho que tem muito mito, né? A ideia de que um desembargador do TRF1, né, tivesse feito algum acordo para livrar políticos da Lava Jato, para proteger daqui a 5, 10 anos um filho, eventualmente, do presidente da República, cujo recurso do recurso chega lá no Supremo Tribunal Federal, na minha visão, isso é lenda. Isso aí é contos de uma, sei lá, uma noite de verão. Quer dizer, o que tem é uma visão sobre o direito, né, chamado garantismo. Que há entre nós é um termo muito aberto. Né? O que é garantismo jurídico? Certo? A ideia de que você tem que se ater à letra da lei. Bom, não é isso que a gente quer de um jurista, não é isso que a gente quer de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele seja o guardião da Constituição. A posição que o Cássio Nunes Marques vem defendendo nas reuniões no Senado é a posição de autocontenção do Judiciário, de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Significa o seguinte: reduzir o nível de intervenção do Supremo em decisões do Congresso, em decisões do Executivo. Cá entre nós, nos últimos meses, o que a gente mais discutiu aqui no próprio jornal Gente? Reiteradas intervenções do Supremo no Executivo, especialmente no Executivo, mas também no Legislativo, boa parte delas indevida. Boa parte delas indevida. Então, vamos lá, não é... Tem uma discussão que é um pouco assim de internet, né? Quer dizer, querem soltar os bandidos, daí botam um ministro do Supremo que vai... Isso é uma incógnita, na verdade, sobre esse processo. Ô, Schiller, o caso... pois não, conclua aí. Não, o Cássio Nunes Marques, por exemplo, sob segunda instância, ele já se declarou favorável à prisão em segunda instância, mas obviamente diz que tem que analisar caso a caso, tem que tomar muito cuidado, tem que ver se o réu, o condenado, é reincidente ou não, tem uma série de questões que são óbvias. Não é? O direito, vamos entender o seguinte, o direito é a garantia da liberdade individual, ou seja, que o direito valha para todo mundo. Né? Essa decisão, por exemplo, foi tomada pelo ministro Fux ontem, tem um pouco esse sentido. Né? Vocês mesmos comentavam, quer dizer, se entra na primeira turma tem um direito, se entra na segunda turma tem outro direito. Como é que pode ser isso? Se os cidadãos brasileiros têm 2 direitos diferentes, significa que ninguém tem direito, na verdade. Não é? Depende da subjetividade, de um juiz, da decisão dele, do bom e do mau humor, e tal, enfim, das concepções, sei lá as quais, de um ministro do Supremo ou de um juiz. Quer dizer, então, o garantismo jurídico tem este cuidado, ou seja, a lei tem que valer para todo mundo, tem que ter uma regra de bom senso, tem que ter um certo tipo de rigor, né? De atenção ao texto da lei. Eu acho que, nesse sentido, eu vi como positiva essa indicação, no sentido muito geral, né? E acho que ela não vai ter problema para passar politicamente no Senado. Ô, Schiller, eu li no seu artigo hoje no jornal, né? Essa ideia que foi colocada aí para discussão nacional de que os pais poderiam ter mais votos diante da quantidade de filhos que têm. É um questionamento hoje que se coloca e que pode abrir margem, né, para acabar com a máxima de um cidadão, um voto. Então, o sujeito tem 2 filhos, ele teria direito a mais 2 votos numa eleição, né? É algo, claro, que ainda é muito, né? Está muito ainda no plano das discussões, não tem nada concreto em relação a isso, mas é um debate que pode permear o nosso futuro aí. Queria que você compartilhasse um pouco da sua opinião aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Olha, é uma ideia muito, muito esquisita, na verdade, né? Eu respeito imensamente as pessoas que defendem esse tipo de tese. Eu
Nesse caso foi o Pedro Fernando Neri, que é um economista de Brasília, brilhante, aliás, um jovem brilhante economista brasileiro. Essa ideia foi defendida já pelo Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, pelo Marcelo Neri, enfim, tem muita gente no mundo que defende essa tese, a tese de que, como, por exemplo, agora a gente está discutindo renda cidadã, né? Renda cidadã beneficia as pessoas mais pobres, extrema pobreza, crianças, né? Se discute hoje, por exemplo, como é que se deveria proteger mais a primeira infância, se poderia inclusive ter recursos específicos para crianças, né? Mas vamos lá, vocês se deram conta que ninguém sabe de onde é que tira 20 bilhões do orçamento? O orçamento da União, para o ouvinte ter uma ideia, é 1,5 trilhão. E o país não consegue arrumar 20 bilhões para manter o auxílio emergencial de R$ 300 na forma de uma renda básica. O país está quebrando cabeça há 3 meses. Esse dado é essencial que você está colocando, viu, Schiller? Porque mostra o quanto a gente está gastando mal, não é? Se a gente não consegue ter uma quantia mínima frente ao bolo geral para garantir a sobrevivência das pessoas, o que a gente está fazendo, né? Bom, tem 2 bilhões para o fundão eleitoral, tem muita gente ganhando acima do teto, que é 39.300, não é? Tem 304 ou mais de 300 bilhões em incentivos fiscais os mais variados, né? Chamada desoneração fiscal. Então tem para tudo, né, Thaís? Mas não arruma os 20 bilhões para fazer essa continuidade, no fundo, do auxílio emergencial na forma de uma renda básica, né? Então, assim, eu entendo o argumento dessa proposta. Quer dizer, se você desse mais peso para os pais, e os pais fariam uma espécie de voto em nome dos filhos, enquanto eles não têm os 16 anos, você reforçaria a visão dos pais, né, e a visão de futuro para políticas que favoreçam a infância. Na medida que você tem um envelhecimento da população, o voto dos mais velhos vai começar a ter um peso cada vez maior. Na tese dessas pessoas vai haver uma espécie de desbalanceamento da democracia, vai criar uma desproporcionalidade. Você vai ter muito mais voto mais velho do que voto mais jovem com o tempo nas democracias. Isso é muito claro nos países avançados, no Japão, na Itália, na Alemanha, enfim, você tem cada vez mais voto idoso, né, proporcionalmente, né, e menos voto jovem, certo? Então, isso seria uma forma de compensar. A minha crítica é o seguinte, quer dizer, nós não podemos abrir mão do princípio um homem, um voto. Isso é um princípio que veio do nascimento da democracia. Fora que operacionalizar isso também, hein, Schiller? É uma discussão ótima para academia, né? Na vida real, como, né? Exatamente. Eu tenho, até pro viés acadêmico, viu, Thaís, eu adoro defender as posições das quais eu discordo. Ou seja, é para exercitar exercitar a argumentação, né? Isso é mania de professor, quer dizer, eu gosto de entender a tese que eu discordo. Então, eu discordo dessa tese. Eu acho que não vai adiantar muito, eu acho que muitos pais não... Porque a política é muito complexa, é muito fácil a gente ter uma opinião genérica, mas os programas políticos, o orçamento público, isso tudo é muito complexo, né? Então, o fato de ter um filho, ou 6 filhos, ou 5 filhos, não garante que eu vou ter uma boa opinião política. Esse é meu ponto, né? Eu posso ter 8 filhos, aliás, vou ter que trabalhar muito para financiar, para pagar as contas de 8 filhos, né? Vai me dar menos tempo para me preocupar com assuntos políticos. Então, eu não acho que isso garanta a qualidade na decisão pública. Mas eu entendo essa proposta, eu acho muito provocante, por isso que eu escrevi esse artigo aí, para a gente discutir esse tema. E para terminar, eu diria o seguinte, Pedro e Thaís e Mariana, eu diria o seguinte, nós temos que discutir reforma política. E eu fiz 3 propostas no meu artigo. Na minha opinião, nós devemos acabar com a reeleição no Brasil. A reeleição leva ao populismo, leva ao clientelismo. Você e o Fernando Henrique acham isso, né, Schiller? Só que ele já pôde provar ali as delícias da reeleição, né? Pena que ele não achava isso nos anos 90. Eu sou um grande admirador do ex-presidente Fernando Henrique, mas, bom, vamos lá. Eu proponho também o fim do voto obrigatório. Acho que o voto tem que ser um direito das pessoas, não uma obrigação, né? E acho que o voto distrital, ou seja, que aproxima lá o eleitor no distrito do eleito e barateia a campanha eleitoral, acho que são uma boa prova. Então eu fico com as minhas 3 propostas que a gente pode discutir mais ao longo do nosso próximo período aí. Combinado. Fernando Schiller volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, hein? O Quinto Sinal vai marcar 9h30 da manhã. Tchau, Schiller. Abraço.